Ora então, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Espaço de Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt. E com o All-In à porta, o que é que eu pensei trazer hoje? Há uma figura neste momento no mundo do wrestling de que todos falam, que se chama Kenny Omega, e que, portanto, neste momento é por muitos considerado o melhor wrestler do mundo. E eu decidi trazer-vos hoje um bocadinho daquilo que é a história do Omega. Porque a verdade é que muitos de nós começamos a ouvir falar do Kenny Omega ali em 2014, 2015, a nível de mainstream, até se calhar um pouco mais tarde, portanto, agora com os combates com o Okada só. Mas a verdade é que no período anterior a 2014, principalmente no período de 2008 a 2014, o Kenny Omega tem duas runs simplesmente incríveis e que foram exatamente essas runs que fizeram o nome Kenny Omega. Portanto, é por isto que depois a New Japan o vai buscar em 2014 e mal o AJ Styles sai para a WWE, a New Japan torna o Kenny Omega líder do Bullet Club. Estas duas runs foram com DDT e com a PWG. E, portanto, ainda hoje são recordados alguns dos combates do Kenny nestas duas promoções. E, portanto, o que eu vinha trazer-vos era exatamente isto, um bocadinho desta história, mas começando, naturalmente, pelo princípio, mas depois focando-me realmente mais nestas duas runs, porque acreditem, se vocês não as conhecem, vão gostar com toda a certeza de as conhecer. Isso posso-vos garantir. Vamos lá então. O Kenny, portanto, começa no mundo do wrestling como Tyson Smith, que é o seu nome de nascença. Ele atualmente tem 34 anos. Nasceu em Winnipeg, Manitoba, Canadá, onde, portanto, uma localidade que todos reconhecemos devido, portanto, ao Chris Jericho também ser anunciado daí. E, portanto, o Kenny começa como Tyson Smith na Top Rope Wrestling, que é uma promotora pequena canadiana. Poderíamos pensar que o nome Kenny Omega só iria surgir muito mais à frente, mas a verdade é que nem um ano e meio passou após a sua estreia e o Tyson Smith altera o seu nome para Kenny Omega. E, portanto, que nome era este, que gimmick era esta de nome Kenny Omega? O Kenny passou a utilizar uma gimmick de surfista. Portanto, o Kenny Omega era um surfista. Se nós pensarmos bem, faz todo o sentido. Porque se nós não soubéssemos que o Kenny era um wrestler, portanto, se nos mostrarem uma fotografia do Kenny Omega sem gear de wrestling, a verdade é que a primeira coisa que nos vai fazer lembrar é sem dúvida um surfista. Portanto, pelo menos fisicamente, acaba por ser uma gimmick bem escolhida. Depois, naturalmente, o resto da gimmick tem que igualmente corresponder, mas pelo menos fisicamente parece-me que foi uma decisão com toda a lógica. E, portanto, Kenny Omega começa no seu segundo ano de carreira, a gimmick Kenny Omega começa no seu segundo ano de carreira, e a verdade é que o Kenny Omega se chama ainda hoje Kenny Omega, portanto, uma gimmick que não foi largada. Depois da Top Rope, o Kenny passa por algumas promoções canadianas, não interessa muito estar aqui agora a enumerar os nomes delas. Foi campeão heavyweight em todas as promotoras canadianas por onde passou, mas neste período, até 2005, o título com mais impacto, ou com um bocadinho de mais impacto, que o Kenny terá ganho, foi o título da NWA, da versão canadiana da NWA, portanto da Canadian NWA, em que o Kenny conseguiu conquistar o título da X Division. E, portanto, terá sido este título, dentro dos que ele conquistou, e alguns deles, como referi atrás, até foram títulos heavyweight, portanto, o título principal de algumas das promoções onde esteve, como a CWF, por exemplo,
mas talvez tenha sido este o título dentro destes mais importante deste período da carreira do Kenny. Em 2005, a WWE interessa-se pela primeira vez pelo Kenny Omega. Kenny Omega, nesta altura, tinha 21 anos, portanto, a verdade é que se calhar ainda era muito novo para ir para a WWE, e a verdade é que as coisas não correram bem. 6 meses depois de ter chegado, portanto, o Kenny vai para a Deep South Wrestling, que era uma das promoções de desenvolvimento da WWE na altura, e o Kenny é enviado então para a Deep South para ser treinado pelo Bill DeMott, pelo inglês Dave Taylor, que esteve também na WWE, e pelo Hardcore Holly, igualmente, portanto, também um ex-lutador. Portanto, 3 ex-lutadores da WWE. A verdade é que as coisas não correram bem. O Kenny, 6 meses depois, pediu para sair. Foi ele mesmo que pediu para sair e deu várias entrevistas, portanto, a jornais da altura, jornais locais, porque ele ainda não era conhecido, mas a queixar-se, portanto, dos métodos do Bill DeMott e do Hardcore Holly. E a verdade é que é muito interessante, é muito engraçado nós percebermos que 12 anos depois o Bill DeMott viria a ser acusado exatamente deste despotismo. Portanto, para aqueles que eventualmente possam não saber, ainda não há muito tempo, vários atletas treinados, vários ex-atletas da WWE treinados pelo Bill DeMott se vieram insurgir contra o despotismo que sofreram na altura, e o Bill DeMott foi despedido da WWE. Portanto, já em 2006 o Kenny Omega se queixava disso, diz ele, e naturalmente eu acredito que seja verdade, porque tantos outros vieram dizer o mesmo. Diz ele que se foi embora por causa disso, atribui também algumas culpas ao Hardcore Holly e, pelo contrário, elogia muito na altura o Dave Taylor. Para o Kenny Omega houve uma altura antes de Dave Taylor e depois de Dave Taylor, porque o Kenny pensava que sabia os basics e só depois de ter treinado com o Dave Taylor é que percebeu que se calhar não o sabia tão bem assim. Portanto, estamos em 2005, o Kenny sai da WWE, ou do desenvolvimento da Deep South Wrestling, da promotora de desenvolvimento da WWE, e volta para o circuito canadiano, começa a entrar um bocadinho também no circuito das pequenas federações já nos Estados Unidos, mas portanto, a Ring of Honor a primeira a interessar-se verdadeiramente pelo Kenny. E aqui vamos entrar já no período, e como eu vos explicava no início do vídeo, no período que realmente interessa, que é o período de 2008 a 2014, porque este sim é o período que fez o nome Kenny Omega. Ele começa com a Ring of Honor, mas rapidamente passa também para a DDT e para a PWG. Portanto, tudo o que vos vou falar ocorreu neste período e um pouco ao mesmo tempo. Portanto, o Kenny estava ao mesmo tempo, por exemplo, na DDT e também na PWG. Portanto, são wrestlers independentes, é perfeitamente natural que isso ocorra, apesar de que, quando estava na DDT, tinha que se deslocar, por exemplo, do Japão para os Estados Unidos, para os bolas, para os torneios da PWG. Mas vamos começar com a ROH, com o Ring of Honor, que foi, destas 3, a única que não correu bem, o que é estranhíssimo, tendo em conta que estamos a falar da Ring of Honor, portanto, uma promotora, principalmente na altura, conhecida por saber bem tratar os seus talentos, por conseguir aproveitar bem os seus talentos. Estamos a falar de uma promotora que nesta altura tinha nomes como David Richards, Roderick Strong, Bryan Danielson, Claudio Castagnoli, portanto, nomes que depois vieram a tornar-se grandes. Já na altura na Ring of Honor entregavam de sobremaneira, mas a verdade é que o Kenny entra na Ring of Honor, na sua primeira noite perde com o Delirious, na sua segunda noite perde frente ao Silas Young e depois passa 5 meses a ser bocado com derrotas. Portanto, por aqui se percebe que se calhar o investimento
da Ring of Honor no Kenny Omega não era tão grande quanto isso. A verdade é que um ano e meio depois o Kenny consegue portanto, inverter um bocadinho isto. Chega a ter uma oportunidade pelo título em 2009, pelo título que estava com o Austin Harris, uma oportunidade que ele não consegue, em que não consegue ganhar o título. Mas a verdade é que toda esta run com a Ring of Honor é pontuada principalmente por tag teams de 3 contra 3, feuds de mid upper card, portanto, nunca, tirando realmente a pequena feud que teve com Austin Harris em 2009 pelo título, o resto da carreira do Kenny Omega na Ring of Honor pode-se dizer que foi uma decepção, dada a qualidade do que é o Kenny Omega. Com outro wrestler poder-se-ia dizer que tinha sido uma run no mínimo razoável, uma run até boazita, entre aspas, mas tratando-se do Kenny Omega, que é um wrestler incrível, outra coisa que não seja ser uma figura de grande destaque da Ring of Honor é não ter corrido bem, e foi isso basicamente que aconteceu. No entanto, o Kenny não é homem de se deixar ficar, e ao perceber que a forma como estava a ser bocado na Ring of Honor, virou-se para uma promoção japonesa que ele adorava, que era a Louca DDT, onde era figura de destaque alguém que realmente o Kenny achava ser um wrestler de primeira, chamado Kota Ibushi. E o que é que o Kenny Omega fez? Fez um vídeo a ter um combate DDT style e enviou para a DDT. Ora, a DDT, ao mesmo tempo, aliás, fez um desafio ao Kota Ibushi. O que é que a DDT fez? Trouxe, naturalmente, o Kenny Omega para a promoção. Era para ter sido uma rivalidade, ou logo para ter começado com uma grande rivalidade com o Kota Ibushi, mas acabou por não ser esse início de rivalidade. Acabou, e sim, por fazerem uma equipa chamada Golden Lovers, e portanto que ainda hoje existe. Portanto, os Golden Lovers têm origem na japonesa DDT, e portanto a verdade é que o Kenny ganha todos os títulos desta promotora, desde Extreme, Openweight, Tag Team, Junior Tag Team. Portanto, limpou os títulos todos da DDT. Neste processo, o Kenny tem combates incríveis. Chega depois a ter uma feud com o Kota Ibushi, em que tem um main event de 32 minutos, que ainda hoje é considerado o melhor combate, talvez, da promoção. E estamos a falar de uma promoção da DDT que já teve grandes nomes. Muita gente considera o combate do Ibushi, o main event do Ibushi com o Omega, o melhor combate sempre. É um combate que eu já li em vários sítios, às vezes é até estudado em algumas escolas de wrestling, não tanto, atenção, pela qualidade, mas pelo muito que é feito nesse combate. Portanto, esse combate é demasiado, para muitos, demasiado over the top, mas quem gostar realmente de wrestling levado, portanto, o set move de cada lutador levado ao limite, vai gostar com toda a certeza deste combate. A WWE, eu sei que este combate foi mostrado ao Dusty Rhodes na altura, no início do NXT, e sei que o Dusty Rhodes não gostou muito exatamente por isto, porque existiu muito exagero, muito perigo nas manobras feitas pelo Ibushi e pelo Omega. Agora, a verdade é que aquilo resulta num combate simplesmente incrível. Ao mesmo tempo que o Omega tinha, portanto, toda esta run na DDT e, portanto, todos estes grandes combates na DDT, ao mesmo tempo participava também na PWG, e, portanto, é talvez aqui na PWG que, ainda mais que na DDT, o seu nome é feito principalmente em 3 anos. Portanto, nos dois primeiros, em 2008 e em 2009, e depois, diria eu, também em 2014. Portanto, ele em 2008 tem combates incríveis contra El Genérico, Roderick Strong, Bryan Danielson, Davey Richards.
Portanto, estreia-se contra alguém, estreia-se logo com grande combate contra o Brandon Boham, que era uma grande esperança da altura. Eu penso que não terá, ou pelo menos eu não ouço falar dele. Peço desculpa se estiver em alguma federação até boa e eu não ouço falar dele, tenho algumas dúvidas para não ouvir, mas pode acontecer, não é? E peço desculpa se isso realmente acontecer, mas ele estreia-se. Eu recordo-me que ele na altura era uma enorme esperança e era um excelente wrestler. Agora a verdade é que nunca mais ouvi falar dele. E o Kenny estreia-se contra o Brandon Boham, logo num primeiro grande combate na PWG, e depois, nesse ano de 2008, tem esta série de excelentes combates contra os wrestlers que vos indiquei há pouco. 2009 consegue ser ainda melhor. O Kenny Omega ganha o Bola, portanto, o Bola, que é o Battle of Los Angeles, portanto, consegue no processo, ganha o Bola e ganha o título naturalmente da PWG, portanto, é campeão da PWG. Neste processo ganha ao Kevin Owens, por exemplo, que na altura era o Kevin Steen, ganha o Roderick Strong, portanto, tem combates, volta a ter uma série de combates incríveis até esta vitória no Bola de 2009 e um pouco mais à frente iria perder o título para o Davey Richards. A verdade é que o Kenny Omega, é que se estes combates, aliás, eram bons, os de 2014, que é um ano em que o Kenny não ganha o Bola, serão talvez, diria eu, os melhores. E portanto, se o Kenny já tinha chamado a atenção de várias promotoras, estes combates de 2014 fizeram com toda a certeza a New Japan dizer é este, não há a mínima dúvida. Portanto, se vocês não viram esses combates, eu sugiro-vos os combates frente a ACH, Matt Sydal talvez não tanto, mas foi bom, mas talvez não sejam 5 estrelas, mas principalmente contra o ACH, e depois o combate em que o Kenny Omega é eliminado frente ao Ricochet. Portanto, são combates simplesmente incríveis. Estávamos, como eu vos dizia, em 2014 e, portanto, a New Japan não teve dúvidas, depois de ver tudo isto, estas duas runs simplesmente brilhantes, simplesmente brutais do Kenny Omega, a New Japan não teve dúvidas e foi buscá-lo em 2014. O Kenny começa muito bem esse run na New Japan, portanto, vence o IWGP Junior Heavyweight frente ao Ryusuke Taguchi, para depois, no ano seguinte, isto em 2014, para depois, em 2015, ter uma série de combates que ainda hoje são recordados na divisão contra o Kushida. Portanto, passaram o ano em combates e trocas de títulos, e portanto é uma rivalidade que ainda hoje é recordada nessa divisão da New Japan. E a verdade é que quando foi necessário dizer também, peço desculpa, estava cá a faltar aqui uma informação, dizer também que quando o Kenny entra logo como membro do Bullet Club. E portanto, isto já fazia aqui para ver um bocadinho que a New Japan estivesse mesmo a pensar, a apostar a sério nele. Porque a verdade é que quando, em 2016, Shinsuke Nakamura e AJ Styles saem para a WWE, o escolhido para substituir AJ Styles no comando do Bullet Club é imediatamente Kenny Omega, e a verdade é que depois o resto é história. O Kenny e o AJ fizeram equipa, portanto, na despedida do AJ Styles, no último combate do AJ Styles, o Kenny e o AJ fizeram equipa, e a verdade é que no final o Kenny Omega atacou o AJ Styles e assumiu a liderança do Bullet Club, e portanto, como eu vos estava a dizer, o resto vocês já conhecem, o resto é história. E portanto, espero que com estes 20 minutos tenham ficado a conhecer um bocadinho mais daquele que é, neste momento, para muitos, pelo menos para mim posso-vos garantir, o melhor wrestler do mundo da atualidade, e que estará já daqui a pouco como uma das grandes figuras, se não a grande figura do All-In, num combate para o qual eu tenho enorme expectativa
referente ao Pentágono. Dizer ainda, por último, que o Kenny, para vermos neste momento o estatuto do Kenny Omega, para percebermos neste momento o estatuto do Kenny Omega, dizer que o One Winged Angel é neste momento o move praticamente ou basicamente mais protegido de todo o Pro Wrestling. Portanto, se pensarem bem, acho que é verídica esta frase, esta minha frase. Não há neste momento um move tão bem protegido como o finisher do Omega, e portanto só isto diz muito do que é o estatuto do Kenny Omega neste momento. Eu espero que, volto a repetir, espero que tenham gostado, espero que tenham ficado a conhecer um bocadinho esta parte, para alguns se calhar mais desconhecida, da carreira do Kenny Omega. Antes de me despedir, volto a referir, vejam a programação do canal Battle Royale às segundas-feiras, Can't New Japan, Fatal 4-Way, o Espaço do Fontes, o Pontapé no Céu da Boca. Portanto, têm muita escolha semanalmente e, portanto, acompanhem o canal. Se puderem, façam um donativo ao Basílio para investimento, para ajudar na gestão deste canal. Portanto, isto é um canal que é vosso, que é feito para vocês e, portanto, não vejam a questão de dar um donativo como agora estou a perder dinheiro. Não estão a perder dinheiro. Estão a investir num canal que vocês gostam, isto se, naturalmente, vocês gostarem do canal. Convido-vos também a passar pela página Hoje Falo Eu Wrestling Português. Se gostam de Wrestling Português, vão gostar da página com certeza. Da minha parte é tudo. Eu volto para a semana para mais um Espaço de Fontes. O meu nome é João Fontes. Até para a semana.